A palavra de Deus nos diz, no segundo livro de Samuel, capítulo 22, versículo 3, Deus é o meu rochedo, e nele confiarei, o meu escudo e a força de minha salvação, e o meu alto retiro e o meu refúgio. Ó meu Salvador, de violência me salvaste. Essas palavras fazem parte de um cântico de ação de graças, escrito pelo rei Davi. Sem dúvida, Davi foi um homem que teve grande intimidade com o Senhor. Não é à toa que a Bíblia cita Davi como um homem segundo o coração de Deus. E até mesmo as pessoas que talvez não tenham intimidade com a leitura da palavra, com certeza em algum momento de suas vidas já ouviram falar de Davi, por exemplo, da história de Davi e do gigante Golias, ou então dos anos prósperos do seu reinado na terra de Israel. O que poucos conhecem, e somente os leitores verdadeiros da palavra do Senhor sabem, é tudo o que Davi passou para chegar aonde ele chegou. Antes de subir ao trono, ele já tinha sido ungido rei de Israel quando contava com aproximadamente 16 anos. Mas até assumir o trono aos 33, ele teve de enfrentar muitas lutas e muitas perseguições por parte de Saul, que era o rei de Israel naquela época. Saul ficou possuído por um espírito de inveja e de ciúmes e perseguiu Davi por todos os lugares possíveis. Davi andou errante pelas terras de Israel, por desertos, por cavernas. Ele inclusive teve de procurar abrigo em terras e países estrangeiros, a fim de que Saul não pudesse mais tocar e alcançar a sua vida. Davi passou por momentos de muitas aflições, e mesmo que ele passou por cidades fortificadas, mesmo que ele tinha um exército ao seu lado para o proteger, ele tinha plena consciência de que ele só poderia confiar no Senhor. Por isso ele diz: o Senhor é o meu rochedo. De nada adianta estarmos cercados por pessoas que tendem a nos proteger, ou estarmos cercados por fortes muralhas, se Deus não for a nossa verdadeira proteção. Era Davi quem tinha esse profundo conhecimento, porque ele tinha uma intimidade com Deus. Ele conhecia o Deus a quem ele servia. Ele não servia a Deus simplesmente de lábios, ou simplesmente através das belas poesias e canções que ele escreveu no livro de Salmos. Não, ele tinha experiências profundas e sobrenaturais com o seu Senhor e Criador. E é isso que devemos aprender com ele. Davi, não à toa, foi chamado um homem segundo o coração de Deus. E ele conhecia a Deus de uma forma muito íntima. Ele declarou, como vimos nesse versículo, que Deus era o seu escudo, era a força da sua salvação, o seu alto retiro e o seu refúgio. Não importa onde ele estava, o importante era que Deus estava juntamente com ele. E essa é a lição que nós devemos aprender com esse sábio homem de Deus. Não importa o lugar aonde nos encontremos, não importa a situação que nós estamos passando, o importante é termos a convicção de que Deus está conosco. E Deus estará conosco se nós verdadeiramente abrirmos nossos corações e clamarmos e declararmos que Ele é o único a quem devemos recorrer. Não adianta nós confiarmos em nossas casas, em nossos amigos, naquilo que está ao nosso redor hoje. Nós devemos lembrar que acima de nós existe o único e verdadeiro Deus, e Ele é o único apto a nos dar a salvação e a nos alcançar tudo aquilo que nós desejamos. A Bíblia diz, no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 5, que maldito é o homem que confia no homem e faz da carne a força do seu braço. A nossa força vem do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. E nessa terra não existe nada que pode nos proteger. Apenas a graça e a proteção do nosso Deus. Confie nele e faça dele o seu rochedo, a sua fortaleza e o socorro bem presente no momento da angústia.